Obrigada, Nuno Castro, obrigada também a Maria José e colegas aqui presentes. Alguns de vocês, dos facilitadores, a gente já teve o prazer de se encontrar no passado, nesse curso. Esse é um prazer para mim estar aqui falando de cooperação sul-sul e triangular, porque eu pude presenciar a assinatura do primeiro acordo que trouxe essa cooperação sul-sul triangular, mas em particular na área humanitária, entre o diretor-geral do OIT e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época em 2012, não, 2010, durante uma Expo Sul-Sul Global. Depois disso a gente teve, claro, apoio de Portugal, da Itália mesmo, e a gente está podendo, agora dos fundos da própria OIT de Cooperação Sul-Sul, a gente pode se unir, acho que anualmente, já é uma tradição nesse seminário. Só rapidamente, como o Nuno falou, às vezes existem alguns mitos e umas compreensões não sempre muito específicas sobre a cooperação sul-sul, só recapitular um pouquinho alguns dos princípios que na verdade não diferem demais de outros tipos de cooperação, mas que acentuam certas características. Então, por exemplo, na questão da cooperação sul-sul e triangular, uma das características acentuadas é a questão da horizontalidade. Então, a questão de cooperação entre pares, a cooperação, assim, tipo, entre ajuda entre países em desenvolvimento. Claro que isso não exclui também os países desenvolvidos apoiar esses países em desenvolvimento em diferentes áreas. E, no caso do OIT, a gente tem diretrizes específicas que foram adotadas em 2012 e que a gente segue, e que justamente dão um patamar para essa cooperação sul-sul e triangular e explicam as definições para a gente, em termos também dos nossos parceiros tripartidos, que são tão importantes na OIT, né? E também uma aliança maior com a sociedade civil, com a universidade, etc. Por um lado, é importante pensar em processos, né? Porque muitas vezes a gente pensa no sul-sul e a gente pensa, então será que é só um país cooperando com outro, da mesma região? É uma noção vasta, né? O sul global inclui países que estão no norte, ou no leste, no oeste. Então, na verdade, em geral, é a definição do grupo dos 77, mas é ampliado também porque muitas vezes a Rússia, no caso dos BRICS, sente que faz parte da cooperação sul-sul, ou você vê também casos tipo a Turquia, que é um país que está meio entre leste e oeste, que também se sente parte dessa cooperação sul-sul e triangular. E claro que temos a cooperação dos países do norte também, como por exemplo o caso de Portugal, muito ativo na questão da CPLP, da lusofonia, ou a Espanha, muitas vezes com os países da América Latina. Então existe essa questão. E ela pode se fazer de uma forma regional, por exemplo o Mercosul, o ASEAN, vai se organizar em relação à assistência humanitária e vai ter uma interpretação, por exemplo, da questão da plataforma de Sendai, dentro do quadro do Mercosul, dentro do quadro da ASEAN. Então isso é uma questão regional, mas pode ser entre países, como a gente viu a apresentação da Coreia, às vezes a Coreia pode estar ajudando a China, ou a China vai ajudar Laos e Camboja, então isso pode ser país a país. E mais recentemente a gente também lançou a questão de cooperação entre cidades, a gente até trouxe alguns CDs aqui sobre a cooperação entre cidades, que é uma nova forma de cooperação sul-sul. Hoje se fala um pouquinho dessa questão da cooperação entre cidades, apesar que se fala um pouco das cidades do norte. A gente usa isso como uma subparte da cooperação sul-sul, entre cidades do sul, claro que também pode ser do norte, mas, digamos assim, promovendo essa aliança entre países em desenvolvimento através de cidades. Então, por exemplo, você pode fazer uma aliança, como se fez entre Maputo, Durban e Belo Horizonte, sobre um tema específico, mercado de trabalho, combate ao trabalho infantil, assistência humanitária, e isso é entre cidades, né? Então isso é possível também. O objetivo é, claro, promover a agenda do trabalho decente, através dessa cooperação. Os atores envolvidos, organizações regionais e internacionais, agências bilaterais, instituições acadêmicas, nacionais e redes. Nesse sentido, a gente talvez fizer uma pequena propaganda, a gente vai ter uma academia sobre cooperação sul-sul, por isso que eu distribuí a vocês esse folheto, que vai ser aqui mesmo em Turim, dia 11 de julho até dia 15. Então você vai ter realmente participantes, quase 200, no caso vai ser um mega curso, não vai ser um cursinho,
São 150 participantes, mais acho que uns 30 pessoas recurso, que faz quase 200 pessoas. Mas você vai ter muitos diretores de agência de cooperação e de agência de cooperação do Sul também, porque a ideia também é dar empoderamento. Vai ter agência peruana, agência chilena, agência brasileira. Então a ideia é também empoderar a chinesa, turca, além também de Estados Unidos, etc. Mas então empoderar um pouco essas agências. Instituições acadêmicas na área da economia social e solidária vem em peso. A gente também tem várias publicações ali atrás, quem estiver interessado, eu deixei alguns livrinhos ali. Estarão também presentes universitários, alunos e também, claro, nossos atores tripartidos, trabalhadores, empregadores e governo. No caso, eu separei aqui modalidades, porque são as modalidades mais, depois a gente pode aprofundar no exercício de grupo, mais comuns, mas tem muitas modalidades, porque a Cooperação Sul-Sul, se a gente for ver os guias da ONU, da própria OIT, a gente tem realmente uma variedade muito grande de modalidades, não é uma coisa estática, é bem dinâmica. E não é muito rígida, porque os países do Sul preferem não ter uma camisa de força e poder variar nessas modalidades. Então a gente tem a questão de partilha de experiências e boas práticas. Então, por exemplo, nesses livrinhos aqui assim, ou no azul que está por aí, a gente tem boas práticas, cooperação sul-sul, triangular, a formação de alianças. Então você muitas vezes estabelece alianças entre universidades, entre acadêmicos, entre, por exemplo, nesse caso aqui, são todas as pessoas, agentes que trabalham na questão de prevenção de desastre, ajuda humanitária, isso é uma formação de alianças e redes, né? Cooperação entre cidades, que é uma modalidade nova, mas interessante. A gente tem, por exemplo, também cidades fronteiriças, Mercosul, então Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, como prefeituras fazem uma análise de como podem prever um desastre, como podem prevenir situações humanitárias, ou também humanitárias até no ponto de vista social, como combate ao trabalho infantil, combate ao tráfico, e fazem declarações conjuntas. Isso é uma cooperação entre cidades. Criação e fortalecimento de redes e plataformas. Nesse caso, o Fernando vai entrar mais em detalhes quando ele mostrar uma das nossas plataformas virtuais, que é esse Meeting Point, que a gente vai apresentar para vocês. Cooperação regional, subregional e interregional. Eu digo interregional porque você tem situações como a CPLP, que são várias regiões, então não é nem regional nem sub, é entre regiões, né? Ou, por exemplo, um grupo como IBAS, Índia está na Ásia, África do Sul está na África e Brasil está na América Latina. BRICS, ainda junta a Rússia e a China, né? Então, você tem essa cooperação sul-sul hoje em dia, que às vezes ela é entre regiões, então que ela junta mais a complexidade interessante, né? País a país, que pode ser acordos bilaterais, Argentina e Brasil vão sentar e conversar, Angola e Guiné-Bissau vão ter um acordo, Cabo Verde, isso também é totalmente viável, né? País a país. E a cooperação triangular, no nosso entendimento, porque a gente segue o Guia das Nações Unidas, que é a cooperação sul-sul-norte. Então, digamos, Angola e Brasil estão cooperando, aí tem o apoio de Portugal, isso seria a cooperação triangular. Existem outras definições também, mas a gente usa a da ONU. Então, por exemplo, às vezes, tem gente que chama o IBAS como uma cooperação triangular. Para a gente isso seria sul-sul ou, no máximo, sul-sul trilateral. Mas, assim, a gente prefere, para não confundir, deixar essa definição. Mas também é possível debater. A gente não é rígido, ainda mais o sul-sul é muito dinâmico, e os próprios países do sul é que decidem a agenda. Então, se eles querem chamar cooperação triangular, outra coisa não tem problema. Mas na nossa definição é isso. E é muito importante também, porque às vezes as pessoas acham que o sul-sul exclui o norte, ou a CDE, não é o caso, porque existe realmente uma necessidade de manter os níveis de ODA, né, de assistência para o desenvolvimento, e de que a participação dos países ricos continue sendo importante. Bom, aqui está meio pequeno, então não leio. Vai ser só uma nota para mim. Como identificar uma boa prática sul-sul, a gente criou também dentro de certos critérios que tem no livrinho que está circulando aí, que seria a dimensão horizontal, a questão da não condicionalidade, da solidariedade como princípios que regem, né? A dimensão triangular da cooperação, muitas vezes a inovação. Então você pode ter um elemento inovador que é lançado por um país
isso pode ser adaptado a outro país, né? Por exemplo, no começo, Bolsa Família pode ter sido uma inovação para o Brasil e depois isso foi... Hoje em dia já não é mais inovação, porque já está há muitos anos, já tem uma tradição. Mas isso, por exemplo, foi adaptado no Senegal de outra forma, ou, por exemplo, existe também aprendizado entre o Brasil com a Bolsa Família e o México, na época tinha Progresso, depois virou Oportunidades, e hoje eu acho que tem até outro nome, mas também é um esquema de proteção social importante, que tem essa coisa. Adaptabilidade e replicabilidade, mas eu diria sobretudo adaptabilidade, porque a ideia não é você dizer que algum sistema humanitário funcionou, digamos assim, num país, na Colômbia, isso não significa que vai funcionar no Vietnã, ou sim, então, mas a questão de poder adaptar o contexto e a sustentabilidade. Aí tem os princípios normativos, que é a respeito à soberania, a associação de colaboração entre iguais, mesmo que não sejam iguais, né? Se, por exemplo, se o Brasil fez uma cooperação com a Haiti, certamente eles não são iguais, mas é o princípio de igualdade. Não condicionalidade, ou seja, que não está ligado a uma agenda comercial, na cooperação sul-sul, então não confundir com a questão comercial. E não ingerência nos assuntos internos e benefício mútuo, porque muitas vezes a cooperação, a gente fala, tá, então a gente dá essa cooperação, tchau, beleza, não. Os dois têm que estar aproveitando dessa cooperação, esse benefício mútuo é importante. E aí tem alguns princípios operacionais que são, eles são princípios que são para todos, a Norte e Sul também usa esses princípios. Responsabilização mútua, eficácia do desenvolvimento, coordenação das iniciativas baseadas em resultados e participação de múltiplas partes interessadas. Isso aqui é um assunto que interessa a gente aqui, em particular esse grupo, que é a cooperação entre países frágeis. Em 2014, eu acho, Julian, the Agreement with the ILO, 2014? Sim. Sim, em 2014, a gente assinou um acordo com uma organização que chama G7+, que é uma organização de países frágeis, que se autodenominam frágeis, e eles fizeram um acordo com a OIT para dizer, nós gostaríamos de cooperar com vocês. E um dos pontos que eles colocaram como prioritário foi a cooperação entre países frágeis. Ou seja, claro que eles precisam de ajuda externa, claro que eles precisam de ajuda do norte tradicional, claro que eles precisam de ajuda até de outros países do sul que estão emergentes, mas entre eles podem se ajudar. Isso é um princípio muito importante para eles, tá? Temos aqui nesse livro vermelho experiências, o Helder da Costa, que é o secretário-geral, estará na nossa academia apresentando esses elementos e, por exemplo, o Timor-Leste pode ajudar a Guiné-Bissau em questões de reconstrução da paz, pode ajudar depois de um conflito, então existe realmente uma ajuda que existe entre países frágeis. Eu acho que eu vou pular essa parte, mas assim, existe agora uma vontade, a gente teve um seminário na Bélgica sobre todos os países frágeis, em que eles foi convidado a União Europeia também, e eles expressaram a vontade de continuar essa cooperação entre países frágeis na área do trabalho decente, ajuda humanitária. Então existe, acho que um leque de oportunidades para o grupo de pessoas que está aqui interessado em assistência humanitária para cooperar. E o que é interessante também na questão de países frágeis é que existe essa vontade de criar uma base de dados e de já realmente começar a trabalhar juntos. Isso vai ser apresentado durante a nossa academia Sul-Sul de 11 de julho e a gente vai poder aprofundar essas questões. Temos vários, a gente fez um levantamento que está num outro livro que eu não trouxe dessa vez, mas que está no nosso site, sobre a cooperação entre países frágeis. Inclusive o Julian, sentado ali, ajudou a gente a escrever parte dele, revisar. E a gente fez um levantamento de todos os projetos que têm alguma dimensão de cooperação entre países frágeis. A OIT mesmo implementou mais de 360 projetos em países frágeis, mas a própria cooperação entre países frágeis é uma novidade. Então, dos bons casos devem ter uns 10, 15, não mais que isso, mas já é um começo e a gente está tentando lançar isso. Inclusive, a oportunidade é a própria lusofonia, porque a gente tem alguns países lusófonos que também se autodenominam frágeis, que é o caso de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau
e Timor-Leste. Então já existe dentro da CPLP um grupinho que pode beneficiar dessa cooperação entre países frágeis e também dos outros países lusófonos, logicamente. América Latina só Haiti, né? só Haiti. Então, aí a gente deu alguns exemplos, né, como a questão do Timor-Leste e Guiné-Bissau no processo de paz, construção de infraestruturas resistentes a furacões. No caso, Madagascar não é frágil, mas ele ajudou outros países frágeis, protegendo vidas e na questão do Corno da África, a transição democrática na República Democrática do Congo, e também a questão de mão de obra, empregos de jovens na Serra Leoa, e apoio a cidades resilientes. Então aí é uma área que talvez interessa a vocês ainda mais, porque eu sei que esse grupo em particular está interessado no Sendai Framework, nessa parte de, que eles chamam em inglês, Resilient Cities, que a gente chama cidades resilientes, que não é bem o termo que a gente usa, não sei se em espanhol vocês usam, mas pra gente em português é novo. Em todo caso no Brasil, eu nunca tinha ouvido o termo cidade resiliente até o framework de Sendai. Então é uma novidade, mas é uma novidade interessante, importante. E a gente até tinha feito um exercício como as cidades entre elas podem se ajudar nessa cooperação sul-sul, né? A construção da paz na Guiné-Conakry, a gente vai ter a participação de pessoas da Guiné-Conakry aqui na academia também, que vão contar o processo de paz e como eles se ajudaram também a nível internacional. E eu acho que um exemplo vai ser a Academia Sul-Sul, que vai ter tema que o Fernando vai mostrar para vocês, dedicado à cooperação entre países frágeis. Então é uma boa oportunidade. Aqui sobre a CPLP, mas eu vou pular porque eu acho que dessa atividade não é especificamente só CPLP global. Mas tem uma atividade que é interessante, no marco da, digamos assim, lusofonia, que foi, como eu mencionei, teve a assinatura desse acordo, e esse teve, inicialmente, 9 países a prestação de ajuda e treinos humanitários. E o que a gente pode verificar, né, Nuno, é que houve bastante cooperação entre esses países. No caso, seria Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Haiti, Moçambique, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Palestina e Timor. Muitos deles estão aqui. Então a ideia é também vocês terem uma função de, como a gente chama em inglês, de training of trainers, formação de formadores. Não chegar aqui passivamente, que legal, se você na Itália. Não, chegar e depois passar para adiante e continuar mantendo essa rede viva, né? Bom, aí então eu acho que pra gente essa área que no começo não era muito evidente, a gente teve uma certa dificuldade de ver como que a cooperação entre países frágeis, ajuda humanitária podia beneficiar da cooperação sul-sul, mas fazendo nossa pesquisa e olhando para trás, a gente viu que na verdade a gente tem realmente uma grande arcabouço de experiências e que a gente pode melhorar nossas ações, né, se trabalhar conjuntamente dessa forma sul-sul. A gente vai ter um trabalho de grupo, mas antes disso o Fernando vai fazer uma apresentaçãozinha. O trabalho de grupo vai justamente ser entre essas 4 áreas, né? Cooperação triangular, cooperação país a país, cooperação regional subregional e cidade a cidade. A gente vai tentar pensar que 3 ações poderíamos fazer. Pode ser tanto uma coisa bem hipotética, teórica, ou uma coisa mais concreta, que é sempre melhor, a curto prazo e a médio prazo. Eu acho que alguns de vocês certamente vão ter ideias excelentes. E vamos definir o curto prazo os próximos 3 meses. Senão a gente fica pensando no 2020. Eu diria o médio prazo, eu diria final de 2017. Então tem que ser assim, bem para já mesmo, porque senão a gente fica pensando muito longe. E que ações a gente poderia fazer para beneficiar tanto a cooperação sul-sul, né, e a questão do combate às prevenção de desastres e assistência humanitária. Obrigada.